Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar com muitas informações para você. E a primeira fala do Clássico Grenal, que já tem o seu árbitro definido e ele é de fora. Quem é ele, Chico Garcia? Ele é de fora do Rio Grande do Sul, o paulista Luiz Flávio de Oliveira, que foi para o sorteio com o paulista Rafael Klaus. Venceu o sorteio, portanto, Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da FIFA, recém-promovido. Ele era aspirante ao quadro da FIFA, entrou na vaga do irmão, inclusive, que virou comentarista. Luiz Flávio. Um susto. Quando você foi falar do árbitro, entrou o D'Alessandro batendo o pênalti. Eu pensei que o D'Alessandro fosse o árbitro do Grenal. Até a gente sabe que ele atua como, né? Eu acho que o Luiz Flávio Oliveira vai fazer uma boa parceria com o D'Alessandro na arbitragem do Grenal. É que ali dois bons árbitros. O D'Alessandro é o árbitro de área. Tá dentro da área ali. Eu quero dizer que eu saúdo a arbitragem de fora do Clássico. Aliás, para mim é quase como um alívio. Porque... Eu preferia Leandro Voaden. Eu também. Não, eu não prefiro e vou dizer rapidamente por quê. Porque, embora tenhamos árbitros competentes, e isso aí é histórico do Rio Grande do Sul. O GPR mostrou isso no final de semana. Muito mas bem. O Daronco é competente, está em ascensão também. Não são todos são competentes, nós temos competentes e incompetentes. E o Jean-Pierre foi um escândalo no final de semana. Ser árbitro bom. E estar em ascensão não significa muita coisa. O Reinaldo Giannichini evoluiu como ator e continua sendo ruim. Então não... Ribeiro, o que eu quero dizer é o seguinte, para mim não interessa se o cara é da Lua, se ele é da Lua ou se ele mora no Menino Deus entre o Olímpico e o Beira-Rio, não me interessa. Ele tem que ser bom. Mas eu vou explicar por que eu prefiro que seja de fora. E é uma situação também óbvia, é fácil de entender. O árbitro daqui, ele está, mesmo que nós vivemos outros tempos, antigamente tínhamos aquela... ele está condicionado. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Tu pode deixar eu falar? Ele no jogo vai se preservar. Porque ele sabe que o Grenal para ele é uma grande referência. Ele não quer ficar marcado com ninguém, então o jogo fica truncado, fica feio, entendeu? Com o Esse Voaden, é o árbitro gaúcho. Com o Voaden, não. Aí tu tem que ver o Voaden. O árbitro de fora não está descompromissado. E outra coisa, nada, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o árbitro de fora desconhece uma realidade distinta de um clássico Grenal e acontece o que aconteceu, por exemplo, no Grenal do 5-2. Veio o cara aqui com 10 minutos de jogo, tinha expulsado e acabou com o jogo. Esse é o ponto que preocupa. Aos 15 anos, o Marcelo Henrique, como é que é o... Marcelo de Lima Henrique. Fez uma baita arbitragem. Assim como os gaúchos fizeram também. E quantos gaúchos fizeram boa arbitragem no Grenal? Tudo truncado, jogo feio. Lembra do Castrilli, que apresentou se autopreservam. Paulista e só... Javier Castrilli, né? Seguindo, a gente amplia, tem também a sua participação e agora de imediato a nossa redação com o Gonçalo Cirne Lima. Alô, Gonçalo. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Outras informações referentes ao Grenal, aos ingressos para o Grenal. Em apenas 15 minutos, 1.300 colorados esgotaram os ingressos para a torcida do Inter para o Clássico do próximo domingo. E a torcida do Grêmio já esgotou o setor da arquibancada norte, onde fica a geral, que é o ingresso mais barato no valor de R$30. Aproximadamente 5.000 pessoas ficam naquele setor. E você participa do nosso debate. Roberta, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando. Participem. O clássico transformou muitos jogadores em heróis. O título de homem Grenal foi atribuído a vários atletas. No domingo na Arena, este personagem, pelo lado do Grêmio, poderá estar fora das 4 linhas. Se tem uma coisa que Luiz Felipe Scolari tem, é personalidade. Eu acho que vocês estão sendo um pouco covardes. Dentro de campo é muito exigente com os jogadores. E às vezes deixa escapar esse jeito brabão dele nas entrevistas. Se quiserem bater, batam em mim. Mas é claro que Felipão também tem bom humor. Os dois são muito ruins de briga. Muito ruim, porque nenhum encostou a mão no outro, foi só um ai, pronto. Felipão completou um turno no comando do Grêmio neste Campeonato Brasileiro. Já são 3 meses de resultados melhores do que antes, mas também de desafios que ainda não foram superados. Quando o Felipão assumiu, o Grêmio estava na 11ª colocação. Tinha 19 pontos, a 5 do G4. O tricolor melhorou o rendimento e agora está com o mesmo número de pontos do 4º colocado. A boa campanha do treinador também se deve à força do sistema defensivo. Felipão é a cara do Grêmio, né? É aquilo ali mesmo. Falta um pouquinho ainda assim, mas que com o decorrer do tempo ele vai achar. Nosso time está bom, está bem posicionado em campo. Ele conseguiu trazer o time para
assim, para uma situação boa, né, de vitórias. Eu acredito que a continuidade dele seria bom para o Grêmio. Ele é o nosso Alex Ferguson e ele pode se aposentar aqui depois de mais uns 40 anos aí na frente do Grêmio. E onde que entram os desafios nessa história? É que não foram poucas as vezes em que ele admitiu que o grupo de jogadores não tem tanta qualidade assim. Quando eu aceitei trabalhar no Grêmio, eu aceitei trabalhar com as condições que o Grêmio tinha. A, B, C, D e F, e era o que eu tinha para trabalhar, que eu tenho, e estou muito feliz. A evolução do time foram os pontos que nós conquistamos. Porque se tu me disseres assim, ô Felipe, mas é uma evolução tática, a equipe está espetacular. Não é verdade. Todos nós sabemos, os torcedores do Grêmio sabem, vocês da empresa sabem, que a equipe tem jogado muitas vezes para o gasto, para vencer. A falta de um articulador já obrigou o Felipão a usar vários esquemas táticos. E coincidência ou não, o ataque não tem sido o forte do Grêmio. Poucos gols sofridos e poucos gols marcados também. O próximo jogo é o Grenal e a confiança está depositada no treinador para que ele seja duro contra os adversários, mas alegre e brincalhão com a torcida gremista. Pronto. Obrigado. Eu quero concordar com essa reportagem do Cadu, porque eu acho que o grande trunfo do Grêmio está realmente na Casa Mata. O Grêmio não tem lá um timaço, mas tem um time competitivo. Tem um time que tem as suas limitações. O Filipão arrumou a defesa do Grêmio, arrumou o sistema defensivo, conta com um goleiro excepcional, é verdade, mas arrumou. E tem um oásis nesse meio campo gremista por conta da ausência de um articulador, que é um problema que ele não conseguiu solucionar ainda. E tenho a impressão de que ele tem uma carta na manga, que eu acho que não é o Alan Ruiz. A minha desconfiança é se não será o Zé Roberto nesta posição. Ele está bem na lateral esquerda, talvez no local do meio campo. Mudar 2 vezes. Não, mas o Breno jogou. O Breno jogou muito mal. Mas ele muito mal. Mas é da função. É importante tu colocares dessa forma, porque o que a matéria coloca não é simplesmente o Filipão importante, o nome do Grêmio neste Grenal, por ser o Filipão. Ele também é o nome do Grêmio nesse Grenal pelo bom trabalho que ele está realizando no Grêmio. O Filipão tem uma dificuldade importantíssima no time, que diz respeito à meia armação, que traz reflexos e eu diria metástases a toda a equipe. E mesmo assim ele consegue estar brigando por uma coisa no campeonato, ter a melhor defesa no campeonato. O trabalho dele é muito bom. Não, eu acho que a frase do Beneguete, a primeira é certa. Que o Grêmio tem um time competitivo. Tu pode até conjecturar a respeito das grandes limitações, dos problemas que a equipe tem para almejar algo mais. Não, mas a equipe é competitiva. É esse? É competitiva para o que o Grêmio tem, não, Daniel. Não, mas vem cá, o Ribeiro, mas que time competitivo mas não é que vocês querem mascarar. Não, a tabela mostra o Grêmio brigando pelo prêmio Consolação. Não. Eu acho que o Grêmio chegou longe demais na tabela. Mas tu queria que o Grêmio estivesse brigando pelo título sem um meia? Não, eu gostaria que o Grêmio brigasse para ser campeão. Pois é, mas sem o meia não vai brigar, É muito tempo. Aí tu pode chamar o Guardiola, que não vai brigar sem meia, né? Não é sem o meia. Com o time que o Grêmio tem, não tem como brigar pelo título. O time eu discordo. Eu acho que se o Grêmio tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, é porque o técnico conseguiu encontrar taticamente e tecnicamente, porque alguns jogadores são muito bons, um sistema defensivo impecável. Mas eu não posso considerar que o Filipão fez o Barcos render o futebol, porque não havia rendido o Felipão tem nem com o Luxemburgo e nem com o Anderson. Vou usar a própria palavra do Filipão. Ele está fazendo o que pode. Ele já experimentou tudo. Tudo, exatamente. Tudo. Ele testou um esquema que convenhamos, né? Esdrúxulo para o jogo contra a Vitória, né? Na verdade não era... Foi assim, parece que foi a última tentativa e não deu certo. Na verdade é o seguinte, ele testou mais um na meia. Ele tentou agora o centroavante Lucas Coelho na meia. E nem isso dá para criticar o Filipão. Mas eu não estou criticando. O Filipão, mas eu não estou dizendo que tu está criticando. Parece. O Filipão consertou defensivamente o Grêmio, que era um problema, e na única coisa que ele não consegue resolver, porque ele não tem como resolver, ele tentou tudo que ele podia tentar. Ele não tem o que criticar o Filipão. O detalhe é o seguinte, o Filipão não tem resolver. O Filipão não tem mais surpresa para fazer. A surpresa... Não, sempre tem, Daniel. Não, a surpresa foi a última. Não tem mais. Se ele fizesse que o Maringá tá dizendo... Eu acho que ele não bota o Zé Roberto na meia pelo lateral direito do Internacional. Eu acho que ele não põe o Zé Roberto ali por causa do Breno, que não deu resultado. Justamente por isso. Porque aí o Inter pode concentrar uma jogada mais aguda pela direita. Agora, esse acho que esse é o grande problema. Esse trabalho do Filipão, ele tem um limite, né? A gente realmente tem que concordar. O Filipão arrumou a defesa, embora eu ainda ache que
boa parte disso vem do goleiro, das 70% do goleiro, é o goleiro. 70, 80% do goleiro, mas ele ajustou um sistema, ele encontrou o Zé Roberto no lateral, o Barcos recuperou, tudo isso é verdade. Só que ele tem um limite, e o limite do Grêmio é essa colocação que o Grêmio está. O Grêmio pode até brigar como está por uma vaga no G4, mas a gente olhando os outros postulantes na tabela, olhando o desempenho do Grêmio, que é um desempenho de jogar por uma bola e vencer de 0-0, não vai chegar longe. Os times que estão aí postulando o G4, o Grêmio é o que é o mais limitado. A grande dúvida neste momento em relação à escalação do Filipão é se ele vai jogar com 3 volantes ou com 2 volantes e 2 meias. Particularmente, eu acho que o Filipão joga com Ramiro, Riveiros e Felipe Bastos, Alain Ruiz, Dudu e Barcos. Eu acho que ao invés do Alain Ruiz, o Luan. Bota o Felipe Bastos. Não vai abrir mão do Luan. Não, mas eu acho o seguinte, o Felipe Bastos, ele ganha um chute de média distância. Não, eu concordo, mas eu acho que o Alain Ruiz não comete. Para um Grenal, isso é fundamental. Eu acho que é realmente bastante discutível ele tirar o Luan do time, porque embora o Luan não tenha tido um resultado expressivo, o Luan tem tido uma taxa de participação comovente no time do Grêmio e o Filipão gosta muito disso. Mas isso leva ao quê? O que isso está agregando? Não, mas é o titular dele, né? E não, tudo bem. Uma coisa é a taxa de participação e a outra é o que ele produz. Tá bem, mas o Alain Ruiz também não produz, o Juliano não produz. Eu acho que o jogador que vai aparecer no Grenal é o Juliano, sinceramente. E eu concordo com o Baldasso. Eu acho que o Grêmio vai com esses 3 volantes. Vai com esses 3 volantes. Ramiro, e o Felipe Bastos jogando mais na dele, um pouquinho mais ali. Aí na frente... Aí Barcos... O Luan com o articulador, Dudu e Barcos. Aí não sei, Luan ou eu acho que joga o Juliano. Eu acho que vai jogar o Luan. Não esqueçamos que a estreia do Felipe Bastos no time, num jogo oficial, foi no dia da estreia do Filipão, foi um Grenal. O Felipe Bastos jogou como volante mais adiantado e ele foi o melhor jogador do Grêmio naquele Grenal. Exatamente. Não, tu não pode dizer isso. Por quê? O certo foi o Wallace. Não, tá bem. O Wallace foi... Até divergimos aqui no programa. O Wallace te encantou, tem a frase da jornada. O Wallace apareceu muito bem ali, foi uma surpresa dos jogos, realmente. Mas o Felipe Bastos fez um grande Grenal. Alguém está questionando que o Felipe Bastos jogue o Grenal? Não, né? Mas ele não vinha sendo utilizado, né, Meneghel? Ele foi escalado agora, mas ele estava na reserva. Não, no Grenal ele não é essa não. Aí tem a bola parada, o chute a média distância. Claro. Experiência também. Não, e eu acho que o Filipão sabe que o Grêmio vai ter que marcar o Inter. E outra coisa. Sim. Vai ter que marcar o Internacional. Por isso os 3 volantes. Vamos combinar. O meu favoritismo, eu apontar o favoritismo para o Inter, ele se refere exatamente ao meio campo. Tu ter jogadores do meio para frente, como Arangues, Alex, D'Alessandro e Nilmar, é por isso faz toda a diferença. O Filipão sabe que se ele conseguir anular Arangues, Alex e D'Alessandro, acabou o Internacional, porque defensivamente o Inter é instável. Qualquer time que tu marque 3 jogadores, tu acabou, né? Não, mas eu não estou falando nem individualmente, eu estou falando da movimentação. Se tu conseguir anular essa movimentação com um bom preenchimento de meio campo, acabou o Inter. Mas aí é o seguinte, aí entra numa outra questão, como ganhar? Acho que o Grêmio vai jogar por uma bola. Não, mas para o Grenal é muito pouco. Toca no Barcos e ele resolve. É uma bola. É uma bola. O Grêmio vai jogar esperando o Internacional. O Barcos não vai mudar. Olha aqui, tem 1 ou 2 chances no jogo. Os 2 últimos jogos do Grêmio, foram preocupantes no aspecto criação. Não é que tá. O Grêmio ganhou com gol. O Grêmio ganhou com gol de pênalti e ganhou com gol contra. Os últimos 2 jogos. Vai ser diferente. O Grêmio não tem capacidade para ter posse de bola. O Grêmio não tem, é só olhar o histórico. Mas aí então é óbvio que a bola vai estar com o Internacional. É óbvio. Entregar a bola para o Internacional com esses jogadores, é por isso, tu tem razão, só que é por isso que eu acho que o Grêmio vai com 3 volantes, vai adiantar o Felipe Bastos para ter essa realidade um pouco menos grave do que ela pode ser. E outra coisa, sobre o Grêmio jogar por uma bola. Gente, se o Pará cruzar 5 bolas na área pro Barcos, tá 2-0 pro Grêmio, tá? Tá 2-0 pro Grêmio. O sistema defensivo do Inter na bola aérea com o Barcos na área. Tá tudo certo. E quando é que o Pará cruzou 5 bolas na área? No último Grenal ele cruzou. Foi no último Grenal que ele cruzou e o Barcos fez o gol? Foi. Essa referência da defesa do Inter é o trunfo do Grêmio. Não foi no último Grenal, foi no primeiro Grenal. No primeiro Grenal da Arena. É isso aí. O Pará cruzou essa referência é importante. O trunfo do Grêmio está aí. A defesa do Internacional é o setor nevrálgico da equipe. É o tendão de Aquiles, é o calcanhar de Aquiles. E não só por qualidade técnica, por posicionamento.